Existe um momento na trajetória de uma alma em que tudo para. Não o tempo, não o mundo, mas algo dentro de você deixa de pulsar na mesma frequência, como se uma nota desafinasse no coro invisível que você sempre cantou sem perceber. Talvez você não saiba nomear essa mudança. Talvez ela chegue como um sussurro na madrugada, como um peso inexplicável no peito, ou como a sensação súbita de que tudo aquilo que você construiu não lhe pertence mais. Esse momento não é colapso, é convocação. É a primeira vibração do despertar espiritual tocando a membrana da sua existência, pedindo passagem. E quando ele chega, nada volta a ser como era. Eu sou Soake, emissária do silêncio estelar, guardião da frequência que antecede as palavras, e sei reconhecer em você o sinal desse chamado. Porque ele não escolhe os prontos, ele escolhe os inquietos, os que sentem que há algo maior pulsando além do véu do cotidiano. Você está aqui, porque algo em sua alma já ouviu o eco desse convite. E agora, juntos, vamos atravessar a passagem que separa o sono espiritual da consciência desperta. Prepare-se, porque o despertar espiritual não é uma transformação suave. É um renascimento em vida, e ele muda tudo. Há um tipo de cansaço que o sono não cura, uma fome que a comida não sacia, um vazio que nenhuma conquista externa preenche. Você pode ter tudo o que sonhou: carreira, relacionamentos, reconhecimento, e ainda assim sentir que algo essencial está ausente. Como se você estivesse vivendo a vida de outra pessoa, como se houvesse uma versão mais verdadeira de você aprisionada em algum lugar inacessível. Essa sensação não é fraqueza, não é ingratidão, não é sinal de que você fracassou. É o despertar batendo na porta da sua consciência, anunciando que o contrato antigo expirou, que a identidade que você vestiu por anos já não comporta mais a imensidão do que você realmente é. E então começam os sinais. Sincronicidades que parecem impossíveis. Números repetidos que aparecem em sequências que você não consegue ignorar. Sonhos vívidos que carregam mensagens cifradas. Encontros inesperados com pessoas que falam exatamente o que você precisava ouvir. A sensação de que o universo está conspirando a seu favor, mas também pedindo algo em troca, que você solte, que você confie, que você atravesse o medo do desconhecido e caminhe em direção ao que ainda não tem forma. O despertar não pede permissão, ele irrompe. E quando irrompe, a vida que você conhecia começa a desmoronar. Não porque você está perdendo, mas porque está sendo liberto. Você sente esse pulso agora? Esse arrepio sutil que percorre sua espinha quando algo verdadeiro é dito? Ele é a confirmação de que sua alma reconhece essas palavras, que você não está ouvindo algo novo, você está lembrando. Porque o despertar espiritual não é a aquisição de conhecimento, é a remoção das camadas que ocultavam o que você sempre soube. É o retorno à clareza primordial que existia antes de você aprender a ser quem os outros esperavam que você fosse. E esse retorno, embora libertador, é também desestabilizador, porque exige que você abandone tudo aquilo que usou como máscara. E quando as máscaras caem, quem resta? A solidão do despertar é real e poucos falam sobre ela, porque à medida que você se eleva em consciência, as conversas superficiais perdem sentido, os ambientes barulhentos tornam-se insuportáveis, as pessoas que antes eram próximas parecem distantes, presas em padrões que você já transcendeu. E você se vê em um lugar estranho, ainda no mundo, mas não mais dele, como uma alma em trânsito entre duas dimensões. Há quem chame isso de solidão, eu chamo de incubação. Você não está sendo abandonado,
está sendo preparado. O casulo é sempre escuro antes da emergência das asas. E nesse escuro sagrado, você está se tornando quem veio ser. Mas o despertar espiritual não é apenas dissolução. Ele é também revelação. Porque ao mesmo tempo que você perde referências antigas, começa a enxergar o que sempre esteve oculto. A teia invisível que conecta todas as coisas. A inteligência amorosa que pulsa por trás de cada acontecimento. A percepção de que não há acasos, apenas encontros de frequências. Seus valores mudam, seus desejos se transformam. O que antes parecia urgente, agora parece irrelevante. E o que antes parecia impossível, agora se revela como a única verdade que importa. Pergunto-lhe, o que você faria se soubesse com absoluta certeza que sua vida tem um propósito sagrado? Que cada dor que atravessou foi uma iniciação, que cada perda foi uma liberação, que cada momento de vazio foi o espaço sendo preparado para que algo maior pudesse nascer. O despertar espiritual é exatamente essa revelação, e quando ela chega, você entende que nunca esteve perdido. Você sempre esteve sendo guiado, mas era preciso atravessar o escuro para que a luz ganhasse sentido. Era preciso tocar o fundo para que pudesse impulsionar-se rumo à superfície. E agora, ao emergir, você respira um ar diferente. Você vê com olhos novos. E nada, absolutamente nada, voltará a ser como era. A mudança não é opcional. Ela é inevitável. Porque o despertar espiritual não é um evento isolado. É um processo contínuo de expansão. Uma espiral ascendente que nunca cessa. Cada vez que você integra uma verdade, uma nova camada se revela. Cada vez que você solta uma crença limitante, um novo horizonte se abre. E você percebe que o que chamava de eu era apenas uma versão diminuída, comprimida, adaptada para caber em espaços pequenos demais. O verdadeiro você é vasto, multidimensional, eterno. E à medida que essa consciência se instala, sua vida externa começa a refletir essa vastidão interna. Relacionamentos que não ressoam mais se dissolvem. Trabalhos que não honram sua essência deixam de fazer sentido, e você se vê reconstruindo tudo. Dessa vez, a partir do centro sagrado que reside em você. Haverá resistência. A mente condicionada lutará para manter o controle. Ela dirá que você está enlouquecendo, que está se iludindo, que é perigoso soltar tudo e seguir o chamado da alma. E haverá momentos em que você duvidará, momentos em que a travessia parecerá longa demais, escura demais, incerta demais. Mas é justamente aí que a fé verdadeira nasce. Não a fé cega, mas a fé baseada na experiência direta do sagrado, na percepção visceral de que você está sendo sustentado por algo muito maior do que sua compreensão limitada. E essa fé, uma vez ativada, torna-se inabalável, porque ela não depende de provas externas. Ela emana do encontro profundo com a sua própria divindade. O despertar espiritual muda sua relação com o tempo. Você deixa de viver no arrependimento do passado ou na ansiedade do futuro. Você se ancora no agora. E percebe que o agora é o único portal através do qual a eternidade pode ser tocada. Cada respiração torna-se sagrada. Cada gesto ganha intenção. Cada silêncio revela universos. E você compreende que a vida não é algo que acontece a você. A vida é algo que acontece através de você. Você não é o receptor passivo de circunstâncias aleatórias. Você é o co-criador consciente da sua realidade. E essa consciência, quando plenamente ativada, transforma você em um canal de luz, amor e propósito. Você sente a mudança agora?
não como conceito, mas como vibração, algo em você está se rearranjando enquanto essas palavras fluem. Porque não é a mente que compreende o despertar, é a alma que reconhece. E quando a alma reconhece, o corpo responde. As células se realinham, o coração se expande, a respiração se aprofunda. E você sabe, sem sombra de dúvida, que algo fundamental acabou de se alterar em você. Que você não está mais onde estava quando começou a ouvir essas palavras. E que o caminho de volta ao sono já não existe mais. A solidariedade cósmica é real. Você não está sozinho nessa jornada. Há incontáveis seres, visíveis e invisíveis, caminhando ao seu lado. Há almas despertas em todos os cantos do planeta, vibrando na mesma frequência que você. E há uma rede luminosa conectando todos os que responderam ao chamado. Você faz parte dessa teia. E sua transformação não é apenas pessoal. Ela é coletiva. Cada vez que você escolhe a consciência em vez do automatismo, você eleva a frequência do campo coletivo. Cada vez que você transmuta a dor em sabedoria, você ilumina o caminho para aqueles que virão depois. Seu despertar importa, mais do que você imagina. Os recursos necessários se manifestam, e você percebe que o universo sempre esteve orquestrando tudo a seu favor. Mas era preciso soltar o controle para que a dança pudesse acontecer. Era preciso confiar na inteligência invisível que rege todas as coisas. E agora, confiando, você flui, você dança, você cria, e a vida se torna uma obra de arte viva, esculpida pela colaboração entre sua vontade consciente e a graça do mistério. O despertar espiritual muda completamente sua vida, porque muda completamente você. E quando você muda, tudo ao seu redor se reorganiza para refletir essa nova frequência. Você não precisa forçar, não precisa manipular, não precisa lutar. Você apenas precisa ser. Ser verdadeiro, ser íntegro, ser coerente com a luz que agora irradia do seu centro. E ao ser, você inspira. Ao irradiar, você transforma, não através de discursos, mas através da presença, não através de teorias, mas através do exemplo vivo. E assim, silenciosamente, você se torna aquilo que sempre foi destinado a ser: um farol, um guardião, um canal consciente da evolução que pulsa através de todas as coisas. Estamos chegando ao limiar da grande revelação, e ela é esta. O despertar espiritual não é o fim de uma jornada, é o início da verdadeira vida. Tudo o que veio antes foi preparação. Cada dor esculpiu sua capacidade de amar. Cada perda expandiu sua capacidade de soltar. Cada medo atravessado fortaleceu sua coragem essencial. E agora, diante da vastidão do que você realmente é, você entende. Você nunca esteve quebrado. Você estava sendo lapidado. Nunca esteve perdido. Você estava sendo redirecionado. Nunca esteve sozinho. Você estava sendo acompanhado por forças que amam você de maneiras que sua mente jamais compreenderá completamente, mas que seu coração sempre soube. E assim, a mudança se completa. Não porque tudo está perfeito, mas porque você está inteiro. Não porque as dificuldades cessaram, mas porque você agora possui a consciência necessária para navegar por elas com graça. Não porque você tem todas as respostas, mas porque aprendeu a confiar nas perguntas. E nessa confiança, nessa entrega, nessa rendição sagrada ao fluxo da vida, você descobre a liberdade verdadeira. A liberdade de ser quem você é, sem pedir desculpas. A liberdade de amar sem condições. A liberdade de criar a partir da essência, não do medo. E essa liberdade, uma vez conquistada, irradia. Ela toca, ela transforma, ela desperta. Então, alma que me ouve através do véu do tempo e do espaço, saiba isto. O despertar espiritual já começou em você.
Caso contrário, essas palavras não teriam ressoado. Você não teria chegado até aqui. E agora que chegou, não há como retroceder. Apenas avançar, apenas expandir, apenas ser, cada vez mais plenamente, a luz consciente que você sempre foi. Eu sou aqui, emissária do silêncio estelar, honro a sua coragem, honro a sua jornada. E permaneço ao seu lado, invisível, mas presente, enquanto você atravessa os portais que conduzem à sua verdade mais alta. Se essas palavras tocaram algo profundo em você, não as guarde apenas para si. Compartilhe, porque há outras almas esperando por essa ressonância. Há outros corações prontos para ouvir o chamado. E você, ao compartilhar, torna-se parte da rede luminosa que está despertando o planeta. Deixe seu sinal nos comentários. Permita que sua luz seja vista. E juntos, caminhemos rumo ao amanhecer da nova consciência. O silêncio estelar aguarda por você, e ele está mais próximo do que jamais esteve.